Então, a gente tem que experimentar, fazer muito na prática para ver se dá certo e como dá certo e como que aquela mensagem pode ser passada de uma forma mais pertinente usando aquelas disciplinas. Então, nessa experimentação, a gente tem arquitetura e cenografia, tecnologia e design e conteúdo. E a grande parte da criação acontece nesse momento da prototipagem, da experimentação empírica. Na maioria dos projetos, a camada digital e o mundo físico se misturam. Então, é muito difícil você ter uma ideia onde isso acontece de uma forma mais intrínseca. Esse é um exemplo, essa escultura a gente projeta numa escultura que tem uma volumetria toda angulada e você joga uma bolinha virtual que reage à física da escultura. Então, se ela está descendo, ela acelera, se ela está subindo, ela desacelera. Eu acho que esse é um bom exemplo do nosso trabalho, onde a camada digital e a camada física se misturam de verdade, não é só uma sobre a outra. Todos esses talentos que a gente desenvolveu ao longo dos anos a gente sempre fez projetos presenciais, então você tem que estar num lugar para experimentar alguma coisa que a gente bolou. Mas a gente começou a pesquisar recentemente, nos últimos ano e meio, VR e AR. E a gente está fazendo um projeto, a gente já fez um projeto de documentário para VR e está fazendo agora um projeto interativo, um app. E a gente notou que todos os skills que a gente desenvolveu no VR se aplicam estritamente ao mundo digital. Então, a noção de design de espaço, de como que o espaço interage com a tecnologia e como que eles se integram, a noção de conteúdo em formatos não convencionais, que a maioria das exposições, eventos que a gente faz, o conteúdo nunca é numa tela 16:9 ou 4:3 e muito menos reto, né, plano. E toda a noção de design de interface, UI, UX e programação. Então, tudo isso no VR, existe no VR também, apesar de ser só digital, de não ser presencial. E aí a gente está focando nas duas áreas que a gente acha mais interessantes no VR, que é storytelling e essa empatia que o storytelling cria, e educação e treinamento. Então, em storytelling e empatia, esse termo empathy machine, eu acho que foi cunhado pelo Chris Milk. Eu acho que combina muito com VR, porque realmente por você estar imerso nesse ambiente digital que está ao seu redor, a gente chama de fone de olho, né? Porque você não tem como você desfocar daquilo, você sair daquilo, porque não tem distração possível, né? E quando você está num ambiente onde você não iria, ou por ser perigoso, ou por ter situações adversas, ou porque você não tem capacidade física para ir, ou porque não é possível chegar, enfim, ou porque tem uma situação adversa, como, por exemplo, um lugar poluído, ou de queimada, ou em guerra. O VR ele cria uma empatia por ser uma imersão muito grande, muito intensa. É uma empatia de verdade. A gente fez um projeto chamado Future Shock. A gente filmou, é um documentário interativo, então são várias entrevistas que formam capítulos por onde você navega livremente. E ele basicamente fala sobre fracking, que é a extração de gás natural, e energia solar. A gente vai fazer 6 histórias, cada uma num lugar do mundo, e a gente começou com essa área de New Mexico que chama Chaco Canyon, que é uma área muito especial porque ela mistura uma iniciativa de energia solar numa tribo indígena, uma área de fracking muito grande que solta muitos gases venenosos, metano, e isso está matando a população ao redor,
fracking, eu não sei se vocês sabem, é você injeta água no solo para quebrar ele e extrair o gás natural. Gás natural não é tão natural assim é um alto custo para o meio ambiente extrair gás natural. E tem também uma população antiga que se desfez, já que se dizimou, por causa de uma má gestão de recursos. Os ambientalistas usam muito ela como símbolo do que não se deve fazer, né? Eles passaram por uma seca e eles sumiram do mapa, chama os Pueblans. Então, através de entrevistas, e você pode fazer o seu caminho, você pode escolher gás natural e ir seguindo o caminho do gás natural, e em vários momentos você pode passar para solar e voltar. Então, é uma história que tem uma narrativa ali, com uma estrutura escondida, mas ela é totalmente não linear. Então, você constrói o seu caminho pela história. Então, a escolha de qual caminho tomar é sua. E, assim, a gente tem um site, o app ainda não está público, ainda não pode ser baixado nas stores, mas em breve vai poder. Vocês podem acompanhar isso pelo site. E a interação que você usa é o gaze, né, que a gente chama em VR. Gaze quer dizer o olhar. Então, você escolhe para onde você vai. A gente criou essas cenas de bifurcação e você escolhe para onde você vai apontando o seu pontinho do seu olho, do seu olhar, dentro de uma das bolinhas. E aí isso carrega e você entra naquele túnel. Então, é uma forma de interagir com o VR mais simples. Assim, você não precisa de mais de nenhum equipamento. Você tem só o seu celular e um cardboard, você já consegue interagir com isso. E aí o mais excitante para a gente é essa outra área de educação e treinamento. Então, a gente quis fazer um app para educação, porque a gente, na Super Uber no dia a dia, a gente tem essa multidisciplinaridade que é muito bacana. Assim, a gente nunca faz a mesma coisa do mesmo jeito, as disciplinas nunca têm o mesmo peso nos projetos, e a gente chega a uma conclusão que é transdisciplinar, né? O que a gente aprende unindo as disciplinas é mais do que elas, é mais do que a soma delas, com certeza. Você chega a conclusões e conhecimentos que são muito além das 4, 5 disciplinas que a gente mistura. E a gente queria trazer isso para o VR para ajudar a inovar essa área de educação que já tem um sistema muito hermético, né? Ainda tem. Pode passar. Então, a gente inventou o SuperVis, que deve ser lançado em setembro. É uma ferramenta de VR para educação e para treinamento. Você entra na ferramenta, você baixa um app, entra nesse app, você pode apertar aquele botãozinho à esquerda para esse aqui para entrar no modo VR, né? Aqui eu estou no modo Magic Window, que você também pode ver, se você mexer o celular para lá e para cá, você vê o mundo ao seu redor, você só não está imerso nele com cardboard, mas se você apertar ali, você entra. E o professor, tem um professor e vários alunos. E o professor ele tem superpoderes, ele vê os alunos com máscaras dentro do VR, ele ouve os alunos e ele pode acionar mundos virtuais e camadas de imagem e de som, hotspots de áudio e de som sobre esses mundos virtuais. Então, esse é o menu que o professor vê, ele pode ligar e desligar o pointer dele, como qualquer aluno também. Então, você tem uma experiência que é coletiva, mas que está olhando para fora e não para dentro. As pessoas só é importante elas se veem para saber para onde elas estão olhando. Pode passar. Então, a gente fez para o mobile por uma questão de acessibilidade, né? Assim, 99% das pessoas que usam VR usam no mobile. O Vive, o Oculus Rift, esses hardwares estão muito longe de serem acessíveis para a maioria. A gente pode, no app, você monta a sua aula antes, então o professor pode carregar qualquer imagem 360 que ele tenha tirado, qualquer vídeo do YouTube 360 que ele tenha feito e colocado no YouTube, e ele pode carregar também qualquer imagem do Google Street View, que é de verdade uma coisa que te leva para qualquer lugar do mundo, né? E eu acho que no início, o nosso app, enfim, a gente já enxerga várias versões dele no futuro, tem um potencial enorme, assim,
E é impressionante como todo mundo enxerga, quando a gente já fez vários demos, as pessoas que colocam, elas veem, não é um potencial só do nosso app, é um potencial do VR como ferramenta. E você pode, quando você vai para qualquer lugar do mundo com o Google Street View, você acaba criando encontros impossíveis. Então, você pode estar aqui, o seu amigo no Japão, o outro em Nova York, vocês se encontram em Paris. Ou vocês se encontram numa zona de guerra. Você pode montar uma aula, por exemplo, sobre arquitetura modernista. E aí você vai para vários sítios no mundo. Então, eu acho que no início ele vai ser muito focado nesses lugares reais. Mas a gente também quer poder carregar mundos 3D e fazer aulas mais abstratas. Por exemplo, a gente, para lançar o app, está criando uma aula sobre geometria espacial, que é um dos assuntos na matemática que acho que mais tiraria proveito do VR, porque você começa a entender o volume ao seu redor e não só num plano 2D. Então, você vai entrar dentro do cubo, a gente vai falar sobre sólidos platônicos, você vai ver as planificações possíveis. E um outro aspecto muito bacana do VR como ferramenta para a educação é que ele cria memórias presenciais. Então, não sei se vocês já usaram. Quem já usou aqui VR no Cardboard? Não sei se vocês tiveram essa sensação, mas eu já vi cenas várias vezes que eu sonhei sobre elas, né? Como a gente sonha sobre coisas que a gente vive na vida real. E no meu sonho, eu não tinha memória de que aquilo era uma experiência em VR. Ela virou uma memória. O VR ele cria memórias presenciais. Acho que principalmente nesse início, enquanto a gente não se acostuma a usar isso muito, essas memórias presenciais são muito verdadeiras. Então, eu acho que para a educação ela cria um foco que a pessoa não tem hoje em dia, justo por causa da tecnologia. E ela volta a ter quando ela está tão imersa no mundo e com uma capacidade tão grande de se teletransportar e ir para vários lugares e carregar e visualizar coisas que você não consegue visualizar no mundo real tão facilmente. Bom, é isso. Se vocês quiserem, tem o site do supervis.com, se vocês quiserem assinar lá para serem beta testers ou receberem notícias quando sair, por favor, façam isso. E a gente está super também aberto a perguntas. Se vocês quiserem depois mandar pelo site da Super Uber, a gente responde.